Amém. Graças a Deus. Shalom, paz e prosperidade a todos. Nesta manhã de domingo, 24 de maio de 2020, estamos aqui iniciando mais um momento de estudo da Escola Bíblica Dominical e queremos dizer a todos que a partir de agora estarão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, que este dia seja um dia de bênçãos para você, para a sua família e que o Senhor guarde a tua casa no nome do Senhor Jesus. Por aqui está a Andresa. Shalom. Daqui a pouco também vai estar louvando ao nome do Senhor nosso Deus. E nós, dentro de instantes, estaremos trazendo a ministração da lição de número 7, né? Que é uma lição muito interessante para os nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre a comida que o diabo mais gosta. Daqui a pouco você vai saber que tipo de comida é essa. Mas nós iremos orar em agradecimento a Deus. A Andresa vai louvar ao nome do Senhor Jesus. E antes de orar, eu quero fazer menção aqui do Salmo 23, do versículo 1, que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E certamente neste dia o Senhor tem preparado bênçãos para a sua vida, de maneira que essas bênçãos não faltarão na sua vida no dia de hoje, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e soberano Pai, nós te agradecemos por mais uma vez. Nós nos reunimos em teu nome para ministrarmos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos oriente, fale ao nosso coração e que as nossas vidas sejam abençoadas pelo Senhor Deus. No nome de Jesus, nós dedicamos e oferecemos este momento de louvor e adoração ao Senhor Jesus. E por fé te agradecemos no nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. A Andresa vai estar louvando ao Senhor a partir de agora. Em nome de Jesus, já compartilha essa live em nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que este dia quem fez foi o Senhor. Então que nós venhamos nos alegrar, né, no Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Seu nome é Emanuel, o Rei
triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Rei eterno e para todo sempre, Salvador das nossas vidas. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento chego, a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia, Deus. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua o confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala ao ouvir tua voz. Eu posso clamar. Eu acredito que não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho
força nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã nós estaremos dando início ao nosso estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Você também terá a oportunidade de interagir conosco, de participar conosco, no decorrer da lição, tendo alguma dúvida, fazer alguma pergunta, nós estamos aqui prontos para esclarecer, para tirar a sua dúvida, no nome do Senhor Jesus. Nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro de número 2, Mensagens para o Viver Diário, de autoria do bispo Agnaldo Leite do Sacramento, que é o presidente do Ministério Internacional Shalom. E nós já estamos na lição de número 7. Hoje nós vamos falar sobre a comida que o diabo mais gosta, né? Que é a murmuração. Já começo logo falando para você qual é o prato, né? Qual é a comida que o diabo mais gosta, e de fato é a murmuração. E nós estaremos dando início à nossa lição desta manhã. Certamente muito iremos aprender acerca deste tema, no nome do Senhor Jesus, e eu quero que você permaneça aí conosco até o final desta lição, desse estudo muito enriquecedor para a tua vida e para o teu coração, no nome de Jesus. Eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, Filipenses capítulo de número 2, versículo 14, e depois estarei lendo o Salmo 22, do versículo 3 até o versículo 5, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo de número 10. Então, eu quero fazer a leitura desses versículos, que nos diz assim, Filipenses 2,14: Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. 1 Coríntios 10:10 diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então nós estamos iniciando aqui o nosso texto bíblico básico, né? Filipenses 2, versículo 14, e em todos esses versículos a palavra murmuração aparece em evidência aqui, né? Está em destaque. E a recomendação é para que não haja nenhuma murmuração, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Já quero começar falando a você que a murmuração é algo que não agrada ao Senhor nosso Deus. E no decorrer desta lição, você aprenderá o porquê não agrada a Deus.
tá bom? Nós estaremos também lendo Isaías 29, versículo 24, mas antes de fazer a leitura de Isaías 29, 24, eu quero dizer para você que o tema da nossa lição de hoje, para você que está chegando agora, é o prato que o diabo mais gosta, que é a murmuração. E nós temos 3 objetivos nesta aula, 3. Primeiro é dimensionar a importância do louvor no lugar da murmuração. E segundo, é exercitar um estilo de vida mantendo um espírito de gratidão. Em terceiro, entender o desafio de em tudo dai graça. Então, Isaías 29, versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor: e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Vou repetir o versículo: e os errados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores, eles aprenderão a doutrina. Queridos, o profeta Isaías, no capítulo 29, ele vê um cenário aonde o juízo de Deus recai sobre Jerusalém. O profeta, ele na oportunidade também contempla a cegueira espiritual de Israel. Mas na ocasião ele fala da restauração da nação de Israel. E que neste tempo de restauração, os murmuradores, ou seja, fala daqueles que têm dúvida, dos que são incrédulos, né? Eles aprenderão a doutrina, ou seja, eles estarão dispostos a receber o ensino dos profetas de Deus e aproveitar delas. Então note que, de fato, a murmuração, ela não agrada ao Senhor nosso Deus. E nós devemos entender de que no lugar de murmurar, devemos aprender a louvar ao nome do Senhor nosso Deus. Até porque a Bíblia, ela nos diz que Deus habita no meio dos louvores. E nós temos que aprender da importância de louvar a Deus ao invés de murmurarmos. Porque a murmuração, ela não agrada ao Senhor. Devemos também ter um espírito de gratidão. E não só ter esse espírito de gratidão, mas manter este espírito de gratidão em nós. E fazer da gratidão um estilo de vida para todos nós. É claro que em vez de cairmos no erro de murmurar, devemos em tudo dar graças a Deus. Por exemplo, devemos dar graças a Deus pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. Devemos dar graças a Deus pela oportunidade da vida. Em tudo devemos dar graças ao Senhor nosso Deus. Então, a nossa introdução, a introdução da nossa lição diz assim: registra em Atos 13, 52, que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito. Ora, a dedução natural é que a presença da murmuração era zero, pois o nível espiritual era excelente e não haveria espaço para insatisfação e queixumes. Jesus lembrou, pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Portanto, uma das armas eficazes contra a murmuração é maior comunhão com Deus, com a sua palavra, e dizer como o salmista, no Salmo 19, versículo 14, onde ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mas o que de fato é murmuração? Esta palavra, ela caracteriza-se por constante queixar-se disto ou daquilo, e representa um espírito contestador de quem vive sempre reclamando, insatisfeito com as coisas, com tudo e com todos. Então, murmuração é exatamente isso. É a inquietação, a insatisfação
com as coisas, com tudo, ou até mesmo, por que não dizer, com todos. É aquela pessoa que tem o hábito constante de se queixar, de reclamar, né? De murmurar. E nós sabemos de que Jesus, ele nos recomenda, e ele fala em Mateus 12:34, de que o que há em abundância no nosso coração, disso fala a boca. É certo de que uma pessoa que só vive murmurando, só vive reclamando com tudo, com todos, de todas as coisas, essa pessoa está com o coração cheio, não é? De insatisfação, cheio de queixas. Essa pessoa vive a todo tempo contestando o porquê disso, o porquê daquilo, e certamente isso é como resultado desta abundância no coração, dessa queixa, dessa insatisfação. A sua boca, ela constantemente falará de murmuração. Mas qual é o antídoto para isso, não é? Qual é uma das maiores armas, podemos dizer assim, eficazes para combater a murmuração? Claro, é a comunhão com o nosso Deus. Quando nós analisamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 52, nós vamos encontrar os discípulos cheios de alegria e do Espírito Santo. Certamente, por essa razão, né, a presença da murmuração na vida dos discípulos era zero, porque não havia espaço para insatisfação, para murmuração, para inquietação, né? Com a insatisfação das coisas, não havia espaço, porque eles estavam cheios de quê? Do espírito de alegria e do Espírito de Deus. Então é exatamente isso. Quando nós damos lugar para sermos cheios desse espírito de alegria e do Espírito Santo de Deus, não há lugar, não há razão para a murmuração, para a insatisfação daquilo ou disto. Não há razão para se queixar-se, né? Para se ter um espírito contestador, né? De viver reclamando. Pelo contrário, mas vive-se uma vida plena, cheia de alegria, cheia de júbilo, cheia do Espírito Santo. E é importante ressaltar de que no lugar da murmuração deve-se dar ênfase ao louvor. E como já foi dito, repito, Deus habita no meio dos louvores. E se a murmuração é o prato que o diabo mais gosta, certamente no meio da murmuração habita o inimigo, habita Satanás, habita o diabo, né? E Deus não pode habitar assim neste tipo de ambiente, num ambiente contestador, num ambiente em que a pessoa vive a todo tempo se queixando disto, daquilo, em que a pessoa vive reclamando, insatisfeito com as coisas. Isso de fato é murmuração e não agrada ao nome do Senhor. E nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição de que o povo de Israel teve que provar, né, alguns momentos amargos na sua vida, na sua trajetória, simplesmente pelo fato deles muito e não pouco terem murmurado contra o Senhor nosso Deus. Então nós estaremos nos decorrendo acerca desta lição, deste tema, mas primeiro falando do significado desta palavra murmuração, que se caracteriza por constante queixa, representa um espírito contestador de quem vive reclamando, insatisfeito com as coisas, com tudo e com todos. Certamente você conhece alguém, é óbvio, de que só vive reclamando, de que todo tempo esta pessoa está insatisfeito com isso, com aquilo, está contestando o porquê,
Então isso é o que? É o espírito de murmuração, né? E isso de fato é a comida que o diabo mais gosta. No Antigo Testamento, a coisa que mais aborrecia o coração de Deus era a murmuração dos filhos de Israel. Em o livro de Números, capítulo 11, versículo 1, lemos: queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira. A murmuração sempre é praticada por vidas descontentes, olha só, vidas vazias, estéreis e ociosas, vivendo sempre à procura de coisa ou fato negativo para mastigar, ingerir e depois vomitar para uma ou várias pessoas. O conteúdo da murmuração é a coisa podre e ao final apodrece muita gente. Então, a murmuração, ela de fato também fazia parte dos filhos de Israel no Antigo Testamento. Muitas foram as vezes em que os israelitas eles murmuravam contra o Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos diz de que havendo o povo, né, falado o que era mal aos ouvidos do Senhor, ou seja, murmurado, reclamado, demonstrado a sua insatisfação por isso ou por aquilo, ouvindo o Senhor isso, acendeu-lhe o quê? A ira, porque certamente o Senhor, ele manifestará a sua ira em favor daqueles que vivem reclamando, que vivem murmurando, porque a murmuração, ela sempre é praticada pelas vidas descontentes, é sinônimo de dúvida, de incredulidade. A pessoa que vive murmurando, reclamando, insatisfeita, ela vive uma vida medíocre, ela vive uma vida descontente, uma vida vazia, uma vida estéril, uma vida ociosa, uma vida de incredulidade, uma vida cheia de dúvidas. E isso é aquilo que não agrada ao Senhor. E certamente se a pessoa ela insiste em continuar murmurando, reclamando, demonstrando a sua insatisfação com as coisas, a ira do Senhor se manifestará em favor desta pessoa. É apenas uma questão de tempo, porque Deus aborrece, Deus ele se ira em relação a este tipo de conduta, né? E note de que a pessoa que vive a vida murmurando, ela vive mastigando coisas podres, podemos dizer assim, porque a única coisa que esta pessoa tem, esta pessoa que vive murmurando, que ela fala, é de coisas negativas, né? Com o propósito de quê? De depois vomitar sobre outras pessoas, porque a pessoa insatisfeita, a pessoa que vive murmurando, ela não só se alimenta dessa insatisfação, ela não só tem para si este lado negativo, mas ela demonstra isso para outras pessoas que convivem e que fazem parte do seu ambiente familiar. Então ela acaba mastigando, né, ingerindo com o propósito de vomitar isso em outras pessoas, porque a murmuração ela tem como conteúdo essa podridão, essa coisa podre, que no propósito não só apodrece a pessoa que vive uma vida de murmuração, mas apodrece também a vida de muitas pessoas que convivem também com essa pessoa, que vive a vida murmurando, insatisfeita, inquieta, ansiosa, descontente. Então a murmuração ela de fato desagrada ao Senhor nosso Deus. E em Números, no capítulo 11, nós vemos que o povo queixou-se, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu essas queixas, essas murmurações por parte do povo, acendeu-lhe a sua ira. Meus queridos amados irmãos, quando nós atentamos para o livro de Jeremias, para o livro do profeta Isaías, nós vamos
vê que eles e outros profetas abordaram a figura do chacal, que é um animalzinho muito estranho, tendo ao mesmo tempo aspecto de raposa, de cachorro e a cabeça parecida com a do lobo. É carniceiro e só se alimenta de cadáveres. O chacal é um tipo de diabo que só se alimenta de coisa podre. E quando nós analisamos Isaías 35, versículo 7, Jeremias 14, versículo 6, nós vamos encontrar o profeta mencionando o chacal nestas ocasiões. E eu quero fazer a leitura aqui de Isaías 35, versículo 7. E depois lerei Jeremias 14, versículo de número 6. Olha o que nos diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 35, versículo 7. Isaías 35, versículo 7. Nos diz a palavra do Senhor: e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Jeremias 14, versículo de número 6. Olha o que nos diz ainda a palavra do Senhor nosso Deus. Jeremias 14, versículo de número 6. Nos diz assim: e os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais e desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Então, tanto o profeta Isaías como o profeta Jeremias e entre outros, eles fazem questão de mencionar aqui a figura do animal que é o chacal, né? Que vive em um ambiente hostil, né? Em um ambiente favorável ali ao deserto, e que se alimenta daquilo que é podre, né? E o diabo, ele é como uma espécie de um chacal, né? Porque o próprio inimigo, Satanás, ele se alimenta daquilo que é podre. E o que é podre? No tema em que nós estamos abordando nesta manhã, é a murmuração. Então, a murmuração, ela é o quê? Ela é o prato preferido, predileto. É o prato em que Satanás se alimenta. A murmuração é a comida do diabo. Todas as vezes em que o ser humano ele murmura, ele demonstra a sua insatisfação com as coisas e muitos até mesmo com a vida, ele está na oportunidade alimentando o inimigo, Satanás. Porque o diabo, ele aproveita desta oportunidade da murmuração para se alimentar, para satisfazer o seu ego e satisfazer a sua vontade. Uma vez de que a pessoa que vive a todo momento murmurando é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa cheia de dúvida, em que a incredulidade ela predomina, e isso demonstra o quê? A ausência de Deus na vida desta pessoa. Porque uma pessoa que vive em constante comunhão com Deus, ao invés de murmurar, ela vai louvar ao Senhor. Ao invés dela demonstrar a sua insatisfação com as coisas, com isso, com aquilo, ela aprende a dar graças a Deus. Ela aprende, como recomenda a palavra do Senhor, em tudo dai graças. Ela dá graças a Deus pelo momento de luta, pelo momento de aflição, pelo momento de escassez. Ela dá graças a Deus pela vida. Então, em todas as oportunidades, no âmbito da murmuração, nós observamos que Deus ele se ausenta e ele manifesta a sua ira, o seu furor sobre a vida de todos que assim praticam e exercem a murmuração. Então, a murmuração é o prato, né? É a comida que o diabo mais gosta. E certamente, não é? As pessoas vazias, as pessoas descontentes, as pessoas estéreis da vida, elas vivem uma vida
pautada na murmuração, na insatisfação, na inquietação, né? na sua queixa-se, tá bom? Então nós vamos atentar ainda acerca do tópico de número 3, que fala assim: louvores. Diz a Bíblia que Deus habita no meio dos louvores, de acordo com Salmo 22, versículo 3. Sim, Deus habita na atmosfera do louvor, da adoração, da oração. O crente cheio do Espírito Santo não terá prazer em falar ou ficar ouvindo azedume, questiúnculas, fofocas e picuinhas mil, como também nós observamos em Levítico, capítulo 19, versículo 16, que Deus também não concorda com essas práticas. Com quais práticas? A prática de quem vive fofocando, de quem vive com a vida cheia de picuinha. E eu vou ler aqui para você Levítico, capítulo 19, versículo de número 16, tá bom? Porque a pessoa que geralmente vive murmurando, a pessoa que geralmente vive insatisfeita, a pessoa que vive uma vida vazia, ela está propícia, né, a viver uma vida cheia de picuinha, de fofoca, e Deus abomina essa prática. Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 16. Deus habita no meio dos louvores. Por isso, ao invés de murmurar, devemos aprender a louvar o Senhor. E esse espírito de alegria e o Espírito de Deus deve permanecer em nós. E nós devemos ter também em nós o espírito de gratidão, de agradecer a Deus. Levítico de número 19, versículo de número 16 nos diz assim. 19, 16. Olha só, atente comigo. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Então Deus, ele habita no meio dos louvores, e por essa razão o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, porque ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus habita no meio dos louvores, dos adoradores, dos que o adoram em espírito e em verdade. A única classe que o Senhor faz questão de procurar na terra é a classe dos adoradores, dos que o adoram em espírito e em verdade. E aí você me pergunta, e a classe dos murmuradores? Aí Deus mantém distância. Aí em Deus, em vez de manifestar a sua presença, ele manifesta a sua ira, ele manifesta o seu furor, ele manifesta a sua indignação, né? Então nós devemos aprender a louvar ao nome do Senhor nosso Deus. E a pessoa que vive uma vida de murmuração, geralmente é pessoas insatisfeitas, pessoas vazias. Geralmente são pessoas que estão descontentes até mesmo com a vida, e elas são propícias a viver uma vida cheia de fofoca, com o propósito de não só ter a sua vida destruída, mas também de destruir a vida das pessoas próximas, né? E eu quero aqui também falar alguns versículos da palavra de Deus que está de acordo também com Levítico de número 19, versículo 16, aonde a recomendação do Senhor é não andarmos como mexeriqueiro, fofoqueiro, né? Entre o teu povo. Não porás contra o sangue do teu próximo, porque eu sou o Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, nos diz assim, que o homem perverso, ele levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Olha só a gravidade da situação daquele que vive uma vida cheia de murmuração, cheia de fofoca, uma vida pautada nas picuinhas, né? Veja só a gravidade da situação, que o homem perverso, ele levanta a contenda, ele faz desamizades, né?
E o difamador, aquele que fala, que acusa, ele tem o poder de separar até mesmo os maiores amigos. Lá em Salmo 15, versículo de número 2 e versículo de número 3, nós vamos encontrar o salmista dizendo: quem habitará no tabernáculo do Senhor? E quem habitará no teu santo monte, ó Senhor? E a resposta do Senhor é aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Este habitará no monte santo do Senhor. Este habitará no tabernáculo do Senhor. Aquele que não calunia, aquele que não acusa, aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo. Então nota-se de que estas pessoas, elas são opostas àquelas que vivem uma vida de murmuração, uma vida vazia, uma vida estérea, uma vida descontente, insatisfeita com tudo, com todos. E essas pessoas que vivem uma vida medíocre, digamos assim, baseada na murmuração, alimentando o diabo, porque a murmuração é o prato que o diabo mais gosta, ela vive no momento, numa situação propício, para quê? Para ser um instrumento do inimigo para destruir não somente a sua vida, porque quem vive uma vida de murmuração tem a sua vida destruída, está insatisfeita com tudo e com todos, mas tem o poder até mesmo de destruir o próximo, levantando calúnia, difamação, acusação, anda como mexeriqueiro, e a recomendação do Senhor é não andar como um fofoqueiro no meio do teu povo, porque eu sou o Senhor. Em Efésios, capítulo de número 29, nos diz a palavra do Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que o ouvem. Então a pessoa que anda como um mexeriqueiro, que vive como um fuxiqueiro, que vive caluniando, difamando o seu semelhante, a única palavra que sai da sua boca são palavras de destruição. Quantas e quantas pessoas, e isso é a realidade dos nossos dias, estão com a vida completamente destruída por causa de uma palavra de acusação, por causa de uma palavra de uma pessoa que tem o espírito de fofoqueiro, né? Que tem uma vida vazia, que vive uma vida insatisfeita, que vive murmurando, e por essa razão esta pessoa liberou uma palavra, e essa palavra ela foi destrutiva para a vida daqueles que ouviram. E a recomendação de Paulo aos Efésios 4:29 é que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra que não seja para edificação, para promover a edificação daqueles que estão a nos ouvir. Então, nota aí a diferença da pessoa que vive uma vida cheia de murmuração, insatisfeita, inquieta, uma pessoa estéril, né? Ela está propícia não só para alimentar o inimigo, mas para ser usada por ele com o intuito de destruir as pessoas que estão ao seu redor. Enquanto a pessoa que está cheia de Deus, cheia de alegria, nós observamos isso lá em Atos, lá no capítulo de número 13, versículo de número 52, que os discípulos eles estavam cheios de alegria e do Espírito. Por isso a murmuração, a presença da murmuração na vida dos discípulos era zero. Porque quem vive uma vida de comunhão com Deus, de constante comunhão com Deus, não dá lugar para a murmuração. Não vive uma vida vazia, pelo contrário, vive uma vida plena, uma vida cheia, uma vida alegre, uma vida satisfeita,
uma vida em que se aprendeu em tudo dar graças. Então nós devemos atentar a isso, de que a nossa comunhão com Deus é uma das armas mais eficazes contra a murmuração, tá certo? E a murmuração, ela é de fato a comida que o diabo mais gosta, não é? E o que eu devo fazer, pastor? Ao invés de murmurar, louve ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. E no meio da murmuração, quem habita é Satanás. Deus habita no meio dos louvores. Ele habita na atmosfera do louvor, da adoração e da oração, ou seja, da comunhão com Ele. Enquanto no meio da murmuração, a calúnia, a difamação, a contenda, a fofoca, quem pode habitar nesse meio? A não ser o diabo, que se alimenta da murmuração. Então, diante disso, nós devemos demonstrar ao Senhor o nosso amor sincero à pessoa de Jesus. É o que diz o tópico de número 4 da nossa lição. De que Deus habita no meio dos louvores e o diabo habita no meio das murmurações, das contendas, das maledicências, porfias e etc. Ou seja, na verdade, o seu prato predileto é mesmo a murmuração, caracterizada também pela ausência de vigilância e amor sincero a Jesus. Então, a pessoa que vive uma vida constante de murmuração, ela também vive uma vida ausente da vigilância e do amor à pessoa de Jesus. Porque ela não só está se auto-prejudicando, não é? Como também ela está prejudicando ao seu próximo. Ela está também prejudicando, levantando calúnia, difamando, contenda contra o seu próximo, tá bom? E para que não haja isso, nós devemos aprender a louvar ao Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores, e devemos vigiar e demonstrar ao Senhor o nosso amor sincero. Esta é a arma para que nós não venhamos alimentar o inimigo com aquilo que ele mais gosta, que é a murmuração. Quer matar o inimigo de fome? Quer matar Satanás de fome? Né? Não murmure, tá bom? Pelo contrário, mas louve ao Senhor. Mas viva uma vida de vigilância. Mas viva uma vida de demonstração de amor sincero à pessoa do Senhor Jesus. E certamente o inimigo, ele não terá vez, ele não terá oportunidade de se alimentar com a comida que ele mais gosta, que é o tema que nós estamos abordando hoje, que é a murmuração. Quantas pessoas, né, murmuram? Certamente você conhece alguém que praticamente 24 horas só vive reclamando, insatisfeita, murmura disso, murmura daquilo, né? Reclama até mesmo da vida, né? E a gente vai ver que essas pessoas são pessoas vazias, pessoas que de fato ainda não descobriram o amor sincero da pessoa de Jesus. Eu vou falar sobre semeando contenda, de acordo com o tópico de número 5 aqui da nossa lição, tá bom? Em Números, capítulo 12, até Arão e Miriam falaram contra Deus por causa da murmuração e contestação. Aí está Êxodo 12, mas na verdade é Números. Além da repreensão de Arão, sua irmã ficou leprosa. Na Bíblia e fora dela, muitas pessoas já foram feridas por causa da murmuração. A conclusão é clara. Quem anda murmurando no meio do povo de Deus, semeando contendas entre irmãos, torna-se um inocente útil nas mãos do diabo, proporcionando-lhe o prato fetido de que mais gosta, que é a murmuração. Então, a murmuração é o prato que o inimigo mais gosta, e quem vive
murmurando, certamente vive apto também a estar semeando, levantando discórdia entre os seus irmãos, semeando a contenda. E nós aqui analisamos, de acordo com Números capítulo 12, né, uma ocasião em que Miriam, né, e o seu irmão ali Arão, por causa da mulher de Moisés, eles levantam um questionamento, né, e chegam até a duvidar da autoridade espiritual que era Moisés sobre a vida do povo de Israel. Então, devido ali uma situação de descontentamento dos irmãos de Moisés em relação à sua mulher, né, levou-se um questionamento também sobre a autoridade espiritual de Moisés. Ou seja, Miriam questionou por que Deus só falava com Moisés, questionando a autoridade espiritual que havia na vida dele, né? E isso lhe resultou o quê? Lhe resultou situações drásticas. Ela foi acometida por uma enfermidade, que é a lepra, ficou leprosa, e devido a toda essa situação, ela levou ali, ela foi causadora de um tumulto, de uma contenda. Ela foi causadora de uma situação em que ela semeou contendas no meio do povo de Deus. E por essa razão sofreu consequências negativas, que foi ser acometida de uma enfermidade que foi a lepra. E analisando muito bem a história do povo de Israel, quando o Senhor ele tira o povo lá do Egito e leva o povo a atravessar o deserto, o que nós podemos observar diante essa travessia, diante esse percurso no deserto, nós podemos observar um Deus que em todo momento tem cuidado do seu povo, né? O povo, diante das suas necessidades básicas, Deus supria essas necessidades. Não permitiu o povo morrer de fome, antes providenciou o alimento, o pão, a carne, a água, ao ponto de que eles eram guiados por uma coluna de fogo, né? Por uma nuvem. Então, diante de toda essa situação, nós observamos o cuidado de Deus na trajetória do povo, quando saiu do Egito, porque estavam escravizados mais de 400 anos por Faraó, e Deus, ouvindo o clamor dessa gente, resolveu libertá-lo e levá-lo até uma terra que manaria leite e mel. Mas neste intervalo em que eles saíram do Egito, da terra da servidão, da escravidão, até a terra prometida, que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó, eles deveriam passar por um deserto. E neste deserto, Deus manifestaria a sua provisão em relação ao seu povo, não é? Deus não permitiu faltar absolutamente nada, até mesmo quando este povo esteve em situação de perigo. Deus manifestou grandes livramentos, como por exemplo, quando eles estavam diante do Mar Vermelho e atrás vinha Faraó, em que, humanamente falando, não havia escape, não havia uma situação de livramento, humanamente falando. Mas aí Deus, mais uma vez, entra em cena e manifesta grande livramento através do seu poder, para que fique ciente para todo o povo daquela época de que Deus sempre estivera com aquele povo. Mas em troca de tudo isso, mesmo Deus manifestando o seu poder, a sua grandeza, a sua provisão, alimentando, vertindo, não permitindo com que suas roupas se desgastassem em meio ao tempo, né? Deus sempre cuidando do povo de forma extraordinária. O povo mesmo assim murmurava, o povo mesmo assim questionava, né? O porquê deles estarem diante daquela situação, diante daqueles perigos que apareciam naquelas
ocasiões, e muitas foram as vezes em que eles preferiram voltar para o Egito, em que muitas vezes eles demonstraram este desejo e de poder voltar para a terra onde eles estavam, lembrando de que eles estavam na terra do Egito como escravos. Mas a vida de quem vive murmurando é assim, uma vida cheia de incredulidade, cheia de dúvida. Então o povo estava duvidoso do que poderia de fato acontecer no futuro. Eles estavam duvidosos de que Deus realmente poderia dar a eles uma terra prometida. Eles estavam incrédulos, apesar de terem até aquele momento visto com seus próprios olhos e ouvido com seus ouvidos a manifestação de Deus através de Moisés. Eles ainda estavam incrédulos do cuidado de Deus. E isso lhe resultou o quê? Não só na vida de Miriam, que teve como consequência negativa a enfermidade, a lepra, mas aquele povo que saiu do Egito, a maior parte morreu no deserto, porque ficaram andando como círculo, em volta, devido à desobediência. Porque aquele povo morreu espiritualmente falando, porque a incredulidade, a murmuração, a dúvida, certamente trará sobre si uma morte espiritual, e foi o que aconteceu com aquele povo. Então as consequências são drásticas, são todas negativas, quando nós analisamos a história de um povo que vivia murmurando, que vivia reclamando. E murmurando, mesmo vendo a manifestação de um Deus que cuida, de um Deus que tem demonstrado o seu amor para com o seu povo e no presente tempo também para com a humanidade. Então a vida de quem vive murmurando, sempre a pessoa vive insatisfeita, a pessoa vive uma vida medíocre, né? E no caso aqui de Miriam, ela foi ali juntamente com seu irmão Arão, os levantadores de contendas, porque questionaram a autoridade de Moisés, porque que Deus só falava com Moisés e não falava diretamente com eles, e simplesmente isso se deu por causa de Moisés ter tomado uma mulher, né, como esposa, e isso está relacionado lá em Números capítulo 12, e diante disso o cenário em relação à vida de Miriam foi um cenário em que ela teve que sentir o pesar da mão de Deus sobre a sua vida, porque Deus de fato era com Moisés, não é? Deus era na vida de Moisés, e isso não dava a ela a este direito, os erros de Moisés, não dava-lhe o direito de ela questionar sobre a autoridade que havia na vida do profeta, de Moisés. E nem muito menos dava a ela o direito de contender, de levar contendas, de ser alguém ali que estava semeando contenda no meio do povo de Deus. Então ela provou amargamente a ira de Deus sobre a sua vida, em relação não só à vida de Miriam, mas em relação à vida de todos os israelitas. A maioria morreram no deserto porque murmuraram, porque mesmo vendo a ação de um Deus que cuida, eles demonstraram a sua vida de insatisfação, demonstraram a sua vida de incredulidade, e isso de fato pesou a mão do Senhor sobre a vida deles. O tópico de número 6 da nossa lição vai nos falar claramente sobre vigilância permanente. Analise discretamente o que você ouve. Tenha o sangue de Cristo em suas orelhas. A pessoa fofoqueira é de índole falsa, e o seu murmurar, procurando defeitos e falhas, é para dar vazão ao intuito baixo de fofocar. Uma espécie de coceira que precisa ser coçada
de qualquer jeito. Então, nota-se de que uma pessoa fofoqueira, ela tem uma índole o quê? Falsa. Ela vive uma vida cheia de murmuração, murmurando com tudo e com todos. Mas ela também vive procurando defeitos e falhas, né, na vida de outras pessoas, como a própria Miriam, né? Procurou defeito e falha na vida de Moisés com o propósito de fofocar, né? Então, a recomendação aqui, de acordo com a nossa lição, é que haja uma vigilância permanente acerca daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós escutamos. E como está claro aqui na nossa lição, tem o sangue de Cristo em suas orelhas. Porque as pessoas fofoqueiras, elas ficam ouvindo, né, atentamente. Interessante que essas pessoas, elas não querem saber nem um pouco da felicidade, se alguém foi promovido, se alguém está sendo bem sucedido, se alguém cresceu, se alguém recebeu alguma vitória. Essas pessoas, elas não querem saber dessas boas notícias. Agora elas querem ouvir atentamente quando elas sabem do fracasso de uma pessoa, quando elas sabem da falha de alguém. Aí elas fazem questão de ouvir, não só com o ouvido, mas com os dois atentamente ali, com o propósito de prejudicar a vida de outras pessoas, né? De fofocar. E aqui, meu irmão, eu quero dizer, sem medo de errar, né, que a pior raça, e desculpe a maneira vulgar de falar, você que está nos assistindo, mas para mim a pior raça de pessoa nesse mundo que poderia ter é a pessoa fofoqueira, que vive mexericando. Para mim não rola, tá bom? E nós precisamos ter cuidado, tá bom? Nós precisamos ter cautela com aquilo que nós ouvimos, né? Como recomendou Paulo em Efésios capítulo 4, versículo de número 29, que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que esta palavra que venha a sair da nossa boca promova o quê? Edificação para aqueles que ouvem. E a pessoa que é fofoqueira, ela não tem vigilância. Ela ouve, né, com o propósito de falar, mas não para promover a edificação, mas para promover a destruição. Então, que Deus nos livre, né, desta gente, e que Deus nos livre em sermos, né, pessoas assim, porque são usadas pelo inimigo e vivem uma vida cheia de murmuração, alimentando o diabo, porque a murmuração é o prato predileto, é o prato que o diabo ele mais gosta, tá bom? Então, devemos ter as orelhas, devemos ter sangue de Cristo também nas nossas orelhas, ou seja, vigilância permanente. Tópico de número 7, Jesus Cristo liberta. E para essas pessoas que vivem uma vida de murmuração, uma vida como mexeriqueiro, o segredo é Jesus na vida desses. É o remédio, é o antídoto, né? É a libertação, né? E Jesus Cristo liberta. Muitos crentes ainda não passaram pelo processo de quebrantamento, do homem interior, e precisa ser quebrado, hein? São seres carnais a produzir as obras da carne, de acordo com Gálatas capítulo 5, é só ler do versículo 16 até o versículo 24. Não são pessoas de oração, de vida piedosa, que tenham levado outras a Cristo e com amor e muito interesse dedicam-se à leitura da Bíblia. Jesus Cristo, no entanto, é o grande libertador, e quem se submeter ao seu senhorio não experimentará a séria advertência de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que é: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então pastor, para esses que vivem uma vida murmurando, esses que vivem uma vida semeando a contenda, a discórdia, qual o remédio? Jesus na vida dele.
Jesus. Jesus liberta, meu querido. Jesus transforma. E nós sabemos que o homem velho, quando ele vem do mundo, ele vem cheio disso aí. Ele vem propício, ele vem, né, cheio de uma vida em que ele estava num ambiente de intoxicação, podemos dizer assim, em que ele vivia uma vida longe das Escrituras, longe do Evangelho, e por essa razão ele vivia uma vida medíocre, murmurando, uma vida inquieta, insatisfeita com tudo e com todos, uma vida em que ele semeava discórdia entre o seu próximo, mas quando ele passa a receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí há um processo de quebrantamento do homem interior. Então deve ser quebrado. Tudo aquilo que está de acordo com Gálatas 5, do versículo 16 ao 24, das obras da carne, tem que ser quebrado na vida do homem, né? E quem é que faz isso aí? Jesus. Para isso a pessoa tem que se submeter à vontade do Senhor. Deve levar uma vida de oração, deve levar uma vida piedosa e de amor, claro, e se dedicando à leitura das Sagradas Escrituras, porque Jesus é o libertador, e Ele libertará pessoas deste mal, né? Quantas e quantas pessoas que viviam nessa condição de vida e hoje têm a vida completamente mudada, porque de fato se submeteram à vontade de Deus e Jesus libertou. Enquanto outras viviam assim, ainda continuam assim, murmurando, semeando discórdia, vivem assim porque não passaram ainda pelo processo de quebrantamento do homem interior. E não passou pelo processo não é porque Cristo não quis quebrar o homem interior, não quis libertá-lo desta conduta, não, mas é porque a pessoa ainda não deu lugar. A pessoa ainda, pelo livre-arbítrio que tem, não deixou Cristo fazer a obra por completa na vida dos tais. Então, essa lição ela é muito importante porque ela fala da murmuração, sendo ela o prato que o diabo mais gosta. Mas a murmuração, a vida de uma pessoa que vive murmurando, ela vai muito mais além do que a insatisfação com isso ou com aquilo. Ela também tem o propósito de ser usada pelo inimigo para semear contenda, discórdia entre outras pessoas. A dissensão. E isso faz com que o quê? Com que o Senhor se ausente da vida desta pessoa, porque Deus não habita neste tipo de ambiente. Ele habita no meio do louvor, no meio da adoração, no meio da oração. Aqueles que têm uma vida de comunhão com o Senhor é que vivem uma vida plena, cheio de alegria e do Espírito de Deus. Por isso que em Atos, lá no capítulo de número 13, versículo 52, né, a chance era zero na vida dos discípulos para a murmuração, porque eles viviam uma vida cheia de alegria, de Espírito, do Espírito Santo de Deus. Viviam uma vida de comunhão. Então não havia lugar para insatisfação, não havia lugar para, né, se queixar disso ou daquilo, né, para viver reclamando, para viver insatisfeito com tudo e com todos. Não havia lugar para murmuração. Se não havia lugar para murmuração, não havia lugar também para semear discórdia, semear contenda, para andar com os ouvidos atentos, não é? Com o intuito de ouvir aquilo que não deve, né? Com o propósito de sair espalhando, né? Então, o Senhor Jesus liberta. Ele é o grande libertador, né? E nós devemos sempre entender sobre isso. E o tópico de número 8 nos diz assim: é necessário de que tenhamos sempre em nossa vida, em nosso viver diário, atitude de gratidão. Olha só, irmãos. Coração sinceramente grato, expressando louvor, adoração como estilo de vida e também declarando como o salmista Davi: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34, versículo de número 1. Então nós devemos sempre declarar, não é? Declarar o quê? Não é?
declarar louvores ao Senhor nosso Deus, devemos sempre declarar, não é? Como também está de acordo com o Salmo 19, 14, que diz: as palavras dos meus lábios e o meu meditar e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Essa deve ser a declaração do servo do Senhor. É ter o quê? Um espírito de gratidão e manter esse espírito de gratidão sempre ativo, né? E fazer da gratidão um hábito, um estilo de vida. E em vez da murmuração, louvar. E aí a importância de louvar no lugar da murmuração, no lugar de murmurar. E em vez de cairmos no erro de murmurar, devemos dar graças a Deus. Dar graças a Deus por este dia, pela oportunidade de estarmos aqui conversando, pela oportunidade de termos o privilégio de aprender um pouco mais da sua palavra para a nossa edificação, né? E esses que vivem murmurando, reclamando, insatisfeito, dificilmente tem tempo para isso, né? Para se dedicar ao Senhor. Mas aqueles que vivem uma vida plena no Espírito de Deus, uma vida cheia de alegria, eles estarão 24 horas por dia conectado com o trono da graça de Deus. E se você se submeter à vontade de Deus, o diabo vai morrer de fome, porque você em nenhum momento irá murmurar. Por mais que difícil sejam as circunstâncias, os momentos pelos quais você esteja passando, mas em vez de você murmurar, você vai louvar a Deus, porque Deus habita no meio do louvor. E aonde Deus está, o inimigo não pode prevalecer, ele tem que bater em retirada. Se o inimigo habita no meio da murmuração, da contenda, da discórdia, né? E ele usa esse momento para poder colocar o seu propósito, o seu plano em prática, né? Deus, ele habita no meio do louvor, da comunhão, da adoração. E se Deus habita nesse tipo de ambiente de louvor e adoração, o inimigo certamente manterá a distância. E se a murmuração é o prato que o diabo mais gosta, o servo e a serva do Senhor, que vive uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida de alegria, uma vida de comunhão, vai certamente matar o inimigo de fome. O inimigo não se alimentará através da sua vida, através das suas ações, no nome do Senhor Jesus. Então declare isso para a sua vida. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Tá bom? E nós iremos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, concluir a nossa lição, dizendo que é muito desagradável conviver com quem sempre está murmurando, não é verdade, irmãos? Você já viveu assim com alguém que só vive murmurando, reclamando? A pessoa amanhece um dia, eu estou inquieto com isso, eu estou insatisfeito com isso, né? Está aqui a Andressa. Né? Pessoa que só vive só criticando, né? Por que se faz sol, por que está fazendo sol? Se chove, por que está chovendo? Está satisfeito com tudo e com todos, né? E é desagradável conviver com quem sempre está murmurando, praguejando, reclamando contra tudo e contra todos, e a sua mente. O seu coração e suas emoções não são conservados em vida, como aconteceu com Caleb. Sempre otimista, falando da sua força e das jornadas vitoriosas, tanto na juventude como na avançada velhice. Então Caleb era um homem otimista, né? Que falou das suas muitas vitórias na sua trajetória, na sua velhice e também na sua velhice. Que nós possamos ter a vida de Caleb como exemplo para os nossos dias. E que a vida de Miriam não seja exemplo para nenhum de nós. Tá bom? Porque certamente sofreremos as mesmas consequências que ela sofreu, provando assim a ira, o furor do Senhor em favor daqueles que assim praticam a contenda e a murmuração. Mas que tenhamos como exemplo a vida de Caleb, que na sua velhice, que na sua juventude sempre foi otimista, sempre louvou a Deus em todas as circunstâncias, tá bom? Tá
bom? Lá em Josué, capítulo de número 14, versículo 10, diz assim: agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, ao qual a minha força então era tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Então a força dele não se alterou em nada. A mesma força que ele tinha na sua juventude, ele sentia-se com o mesmo vigor na sua velhice, né? Quando Moisés mandou ele sair para a guerra. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos atentar em relação a isso é de que devemos ser otimistas, né? Devemos aprender a dar graças a Deus, né? Por tudo, né? Pelos momentos bons, e os ruins que vêm nos ensinando alguma coisa, vem nos fazer aprender algo que o Senhor quer que nós venhamos a aprender, e às vezes Ele permite esses momentos, porque só por esses momentos é possível o homem aprender, porque é nesse momento que o homem se recorre a Deus, tá bom? Então, que sejamos como Caleb, né? E que não haja em nós um espírito de murmuração, um espírito de contendeiro, pelo contrário, mas que haja em nós o Espírito Santo do Senhor, um espírito de alegria. E hoje, domingo, né, um belo dia, um momento propício, um momento adequado, um momento oportuno para nós continuarmos com essa comunhão ao Senhor nosso Deus e dizer show murmuração, né? Show discórdia, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, show, né? E aprendermos a louvar ao nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Temos alguma pergunta aí de quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando? Em nome de Jesus, alguém quer deixar alguma consideração? Em nome de Jesus, irmão Jefferson, temos o pessoal que está por aí, irmã Fabiana, irmã Fernanda, todos que estão nos acompanhando, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Deixa eu deixar aqui um bom dia para a minha tia que está nos acompanhando ali, direto de Miguel Alves, no Piauí, terra natal, né? Cidade natal ali, a Maria Inês. Deus abençoe, minha tia, em nome de Jesus, tá bom? Graça e paz para você, tá bom? Então é isso, queridos, tá bom? A murmuração é o prato que o diabo mais gosta, ou seja, a comida, né, que o diabo mais gosta. E, de acordo com uma lição, nós devemos, em vez de murmurar, louvar ao Senhor. Devemos exercitar um estilo de vida, mantendo um espírito de gratidão, agradecer a Deus sempre, e aprender o desafio de em tudo dar graças. Bom, eu espero que de alguma forma você tenha aprendido, porque eu certamente aprendi com esta riquíssima lição. E a verdade é que sempre quando abrimos a Bíblia para ler, aprendemos. O Senhor fala de forma diferente, de forma maravilhosa ao nosso coração. E na próxima lição, nós estaremos falando sobre Bíblia na vida e no púlpito. É a próxima lição do próximo domingo, né? Querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. E aí, já convidamos você para no próximo domingo termos um encontro marcado a partir das 9 horas da manhã, tá? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e fazer um convite a você que está nos assistindo, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero convidá-los para estarem acompanhando a nossa live às 18 horas do dia de hoje, onde nós estaremos no culto da família, tá bom? Um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus,
onde na oportunidade também estaremos ministrando a palavra de Deus para a edificação da tua vida, para a edificação da tua casa, para a edificação da tua família. Então, às 18 horas, esteja conectado e acompanhando a nossa live, a nossa transmissão via Facebook e compartilhando para que outras pessoas também possam ser abençoadas e abençoados pelo Senhor nosso Deus. Bom, então às 18 horas será o nosso culto da família e nós estaremos ali com alguns poucos irmãos do Ministério de Louvor, louvando a Deus, né? Adorando a Deus, e estaremos ministrando a palavra para a edificação da tua vida no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Combinado então? Às 18 horas é o nosso próximo encontro, querendo Deus. Com a permissão do Senhor estaremos lá em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe a todos, tá bom? Essa foi a nossa lição, uma lição riquíssima. Tá aqui, né? Lição de número 7. Comida que o diabo mais gosta, murmuração. Não murmure, tá? Não reclame, não se demonstre insatisfação por nada. Tudo tem o seu tempo e em nome de Jesus, se você está ansioso por alguma coisa, espere no Senhor, deposite nele a tua confiança no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco até este momento e até o próximo encontro. Quero Deus em nome de Jesus. Como é que é? Glória a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por esta oportunidade. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo ensinamento nesta manhã. Que a nossa vida seja uma vida plena, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Que não haja em nós a murmuração, que não haja em nós, meu Deus, a oportunidade de sermos instrumentos do inimigo para semear contendas, discórdia. Não, mas para que o Senhor continue libertando vidas, para que o Senhor continue agindo nos corações, para que o Senhor possa a cada dia afastar este mal do meio do teu povo, que é a murmuração. Pai, obrigado por esta manhã, por este dia maravilhoso na tua presença, que logo mais às 18 horas possamos também estarmos reunidos para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome e para sermos edificados por tua palavra, por aquilo que o Senhor trará ao nosso coração na noite deste dia. Senhor, abençoa todos que acompanharam este momento de estudo, de ensinamento, que o Senhor possa abençoá-lo todos que irão acompanhar em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua misericórdia esteja sobre nós neste dia. Pois assim nós oramos, ó Pai, e por fé nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Shalom. Shalom. Deus abençoe, povo de Deus. Paz e prosperidade e até a próxima. Querido Deus. Tchau, tchau.